Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025, igreja dia 1º de dezembro de 2025, uma segunda-feira, né? Começo de semana. Estamos começando também mais um momento João 3:30. É começo de mês, último mês do ano, né? Meu Deus, o 12º mês do ano e até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Então, igreja, eu quero só agradecer a Deus, porque o Senhor até aqui nos ajudou, né? Então, é mais um dia que o Momento João 3:30 está começando, né? E eu peço a Deus que eu diminua, que Ele cresça sempre. Hoje, dia 1º, está fazendo 1 ano e 11 meses que eu estou com esse canal, que Deus vinha trabalhando no meu coração e eu resisti, mas só que, né? No começo não foi fácil, mas agora eu já glorifico a Deus, porque o canal João 3:30 não é para multidões, né? Para quem o Senhor leva para ouvir uma palavra, amém? E o importante é que a palavra seja pregada como ela é, pura, simples, sabe? Que é o que Deus tem para mim e para você. E esse é o objetivo do canal. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30. Que ele cresça, que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, decanta lá e chore, decanta lá e sai. Meu Deus, toma minha mente, toma meu coração. Abençoa meu esposo, meus filhos, a família, o ministério, chamado. Todos têm confiado na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Glória a Deus. E assim, 1 Crônicas 18, as vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa, preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Decanta lá, Yashuri, decanta lá, Yasai. É sobre a preciosa semente. Lá, Yashui, decanta lá, Yasai. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece. Lá, manda Shui, decanta lá, Yasai. Para que eu possa ministrar a tua palavra, para que eu possa estar fazendo o canal João 3:30, Pai, que o Senhor entregou nas minhas mãos, poder fazer dele assim da melhor maneira, para que o Senhor venha a ser glorificado, para a honra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, que eu diminua sempre, que Jesus cresça e apareça, que engrandeça, e o nome do Senhor seja proclamado através dessa pequenininha, Senhor, porque eu quero ser e eu sou a menor da tua casa. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Diz assim, as vitórias militares de Davi. Amém, igreja? Diz assim, vamos lá, acho que a câmera tá muito em cima. Deixa eu ver. Assim, tá bom. Diz assim: depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou, tirou do controle deles a cidade de Gade e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos, tá? Vamos continuar. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zoba, nas proximidades de Derramare, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e alejou todos os outros. Então, igreja, a gente vê que fala muito aqui, vai falar assim sobre as vitórias militares de Davi, tá? Eu queria deixar bem claro aqui que por isso que quando Davi ele tinha vontade de construir a casa de Deus, né? Deus não permitiu, porque ele era um homem de guerra, né? Por isso que a construção do templo veio através do seu filho Salomão, tá? Porque Davi ele tinha as mãos sujas de sangue, vamos dizer assim, como diz o próprio Deus, né? Nas suas lutas. Porque Davi ele era um guerreiro, tá? E a gente vê também, e aí a gente vê o cuidado de Deus também, né? E sabe que Davi, Deus o chamou para guerras, ele serviu Deus na guerra, né? A gente sabe das falhas do homem, mas que já Salomão, seu filho, não, né? No reinado de Salomão já foi mais pacato. Salomão fez várias alianças, a gente sabe o que aconteceu com Salomão, né? Ele acabou caindo, ele teve 1.000 mulheres, né? Vamos dizer, 700 mulheres, concubinas, tudo junto ali, né? E foram um total de 1.000 esposas, né? E isso, ele trouxe
uma queda moral, assim, religiosa e espiritual tremenda, né? Ele acabou adorando outros deuses, conforme ele ia agradando as suas esposas, ele ia se afastando de Deus, né? Mas Davi, seu pai, não. Davi nunca teve dificuldade, né? Em saber que a devoção dele, a adoração dele era para o único Deus fiel e verdadeiro, amém? Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadazer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a pagar impostos, né? Sujeitando-lhes a pagar-lhe impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Por quê? Porque Deus era com ele, amém, igreja? Deus era com Davi, né? Deus chamou Davi de uma maneira diferente. Então, as guerras de Davi que ele ganhava mostrava que Deus era com ele, amém? Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadazé, de Teba, com cidades que pertenciam a Hadazer, o rei de Davi. O rei Davi trouxe grandes quantidades de bronze, ó. O rei Davi trouxe grandes quantidades de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e os vários utensílios, né? Então, assim, os utensílios ali do templo, que futuramente aqui é do templo de Salomão que tá falando, tá? Então, assim, as conquistas deles militar, tá? E também, aleluia, ele trazia os despojos, né? Das suas guerras, tá? E assim no 9, quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadazer, rei de Zoba, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudar e parabenizá-lo, ó. Quando Tou, rei de Ramate, né? Enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pelas suas vitórias na batalha contra Hadazer, que tinha estado em guerra contra Tou, né? Então, com Adorão mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata, de bronze. Então, assim, mais uma vez, né? Ele veio ser abençoado. Então, Davi, ele era muito abençoado, né? As pessoas reconheciam que Deus era com ele no ministério, ali no chamado, no reinado dele, né? Lembra do rei Hirão, que deu um palácio para ele, né? Deu um palácio para Davi, né? Um palácio, né? Construiu um palácio para Davi. Então, Davi era um homem que tinha, né, a presença de Deus. Era notório que as bênçãos dele era porque Deus era com ele, ok? O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor. Vamos lá, vamos marcar aqui. Vamos lá. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomado de todas essas nações, Edom, Moabe, os Amonitas, os Filisteus e Ameleque, né? Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edominitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Por quê? Porque Deus era com ele. E canta lá isso, né? Igreja, em meio às lutas, Deus dá vitória. Em meio às lutas, Deus dá vitória ainda, né? Davi, os oficiais de Davi. Vamos lá, no 14. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo, né? Olha o que, como que ele era? Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Então, Davi, ele era um rei justo, tá? Ele era um rei justo. Por isso que diziam que Deus disse que Davi era segundo o seu coração, tá? Apesar das suas falhas como homem, mostrando que a queda do homem é passível de queda, de erro, sim, tá? Mas Deus mostrava que Davi era um homem justo, ok? Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército de Josafá, filho de Eliúde, era arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Então, cada um tinha, né, um chamado aqui, ó. Eram sacerdotes, era arquivista, era comandante do exército, tá? Saúl era secretário. Benaia, filho de Joada, comandava os queretitas, então, e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram os principais oficiais. Então, tinha, né, vamos dizer assim, divisões de autoridades, né? Mostrando que as coisas decantam lá e saem do Senhor. Tem que ter uma hierarquia, né? A igreja não é de qualquer jeito, né? Então, é muito linda, igreja. Então, a gente vê que as lutas de Davi, as vitórias dele, foi Deus confirmando o reinado dele ali sobre Israel, amém? Então, Davi foi tremendo ali, né? Então, os relatos de guerra de Davi servem aqui para demonstrar a bênção de Deus, né, sobre a vida dele, né?
sobre o seu reinado, mostrando que Deus era com ele. Então, assim, e Deus é sempre cumprindo, assim, as promessas dele, né? De subjugar os inimigos de Deus ali através de Davi, tá? Então, é a maneira que Deus usou. Ou seja, Davi foi um grande instrumento de Deus, né? E ainda da linhagem de Davi, né? Veio Jesus, tá? O Messias, né? O grande sacerdote, o libertador, né? E a gente vê também, igreja, que também tudo que ele trazia, prata, ouro, os despojos que ele ganhava na guerra, né? Fluiu ali em Jerusalém, é o templo de Salomão, então foram bênçãos, né? Ele foi assim, tudo que ele fazia, os tributos, né? As prato, ouro que ele trazia, foi tudo investido ali na construção do templo, né? De Salomão, né? Então Deus era com ele, amém? Deus abençoe, fique na paz, tenha aí uma segunda-feira abençoada, um mês abençoado, em nome de Jesus. Ai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, eu creio que Ele vai continuar nos ajudando, amém? Que Deus abençoe vocês aí do outro lado, viu? Que essa palavra vai falar melhor aos vossos corações, amém? Fiquem na paz.